Boa noite a todos, boa noite, uma boa noite especial, né, ao Padre Júnior, que é o nosso convidado de hoje. Estamos dando início a mais uma atividade organizada pelo Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Lagedo, que é a sexta semana da Memória Lagedense. Então, como o Instituto tem a finalidade de contribuir com o debate, com a pesquisa e fortalecer a identidade da memória lagedense, todo ano, no aniversário da nossa cidade, né, o aniversário do processo de emancipação política da nossa cidade, essas atividades, elas acontecem como uma forma também de comemoração ao aniversário do nosso município. E hoje nós temos um convidado, onde em nome do Instituto e do nosso presidente, o professor Júlio César, nós agradecemos demais o aceite, né, o aceite do nosso convite para estar colaborando um pouco hoje com as nossas atividades. Então, só para quem ainda não conhece muito bem o Padre Júnior, né, ele é natural de Caetés e entrou no seminário em 1999, sendo ordenado diácono em setembro de 2006 e sacerdote, né, em dezembro do mesmo ano. E aí, exerceu a função do Ministério em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns, e hoje, né, na Diocese de Garanhuns, ele ainda coordena a obra de vocações sacerdotais, né, e faz parte da equipe de formação que ajuda a cuidar os candidatos, né, ao sacerdócio, joia? Então, a palestra do professor, que eu sou professor, é o costume, do padre Roberto Júnior, ele vai falar um pouco, né, do contexto histórico da paróquia de Santo Antônio, com uma ênfase aí nos paróquios, né, que o antecederam, e também vai falar um pouco dos desafios pastorais da evangelização nesse contexto pandêmico, né? Nós estamos em um momento de crise sanitária global. Então, a fala do padre Roberto Júnior é de como olhar essa crise, vendo a oportunidade de recomeçar e de realizar-se enquanto humanidade e povo de fé. Então, é uma palestra bem interessante, né, e bem convidativa a todos. Então, gente, só para fazer um preâmbulo inicial, né, contextualizar, eu vou, assim, fazer alguns pontos de forma bem rápida, de como a igreja, né, ela pode contribuir no processo de formação de uma cidade, de uma vila, né, como que ela pode influenciar o contexto educacional, histórico, etc. Então, pensando especialmente no município de Lagedo, né, os registros aí históricos, eles são bem claros de que o processo de formação da nossa cidade, ela está muito associada as feições geológico-geomorfológicas, né, que popularmente a gente chama de caldeirões ou de tanques, mas que na literatura científica geomorfológica a gente chama de gnamas ou marmitas de solução, enfim. E essas feições de dissolução, elas têm a peculiaridade de armazenar água, né, a água da chuva. Então, como nós estamos em uma região considerada semiárida, embora o semiárido ele tenha essa conotação, né, política, que foi uma região construída para atender interesses políticos, mas essa questão climática, ambiental, ela acaba se sobressaindo. Por quê? Qual é a característica de uma região semiárida? É onde você tem aí no máximo 700 milímetros de chuva por ano, né? Você tem chuvas irregulares, você vai ter um período de 6 a 8 meses de seca, tudo mais. E você ter, né, uma região que armazena esse recurso hídrico, que é fundamental para a sobrevivência humana, é ótimo, tudo de bom. Né? E essas feições, elas acabaram atraindo as pessoas, os primeiros habitantes, como, por exemplo, o senhor Vicente Ferreira, né, proprietário da Fazenda Cagro. Então, ele viu nessa localidade uma oportunidade de se estabelecer. E, junto a ele, ao longo do tempo, outras pessoas também foram aparecendo. E o filho dele, né, teve a benesse de construir uma capela
um templo de oração. E esse templo de oração, de alguma maneira, contribuiu também para atrair pessoas. Então, na virada do século, mais especificamente em 1901, nós vamos ter aí que Lagedo passou a ser considerado vila, né? Considerado vila justamente por ter um número considerável de pessoas, de casas, o comércio ali se estabelecendo. Então, de uma maneira ou de outra, a gente observa que a igreja ela acaba tendo um papel importante, né, na construção de uma cidade, e isso não só especialmente no município de Lagedo, mas outros municípios também têm essa peculiaridade, né, há muita literatura sobre isso. E, bom, você observa que a igreja hoje, né, ela ocupa uma região central. Então, você tem os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, e ela está ali, né, que serve, inclusive, de referência paisagística, tá? Um outro ponto, né, e não menos importante, seria a colaboração também para a educação. Então, nós temos que um dos paróquios, né, como o padre Antônio Barbosa, que ele ficou há aproximadamente 10 anos à frente da igreja, ele teve uma colaboração fundamental para a criação da que hoje nós chamamos de Escola Municipal Padre Antônio Barbosa, né? Inclusive, ele é o patrono daquela instituição, ou seja, a igreja ela colabora de alguma maneira para a educação aqui no nosso município de Lagedo. E já que pensando, né, a igreja colaborando na questão da educação, no processo de desenvolvimento da cidade, e isso leva a outras coisas, a questões históricas, a questões culturais, tá? E, assim, só um outro ponto, mas não menos importante, é a questão ambiental, né, que está ligada com todas essas outras. Então, se a gente pega, por exemplo, a carta encíclica de 2015 do Papa Francisco, ele escreve e se posiciona brilhantemente pela questão ambiental, né? E é um documento que 90% dos pesquisadores são de comum acordo com o que ele diz, e isso não sou eu que estou dizendo, né? São vários especialistas da área, então isso é muito bacana. E aí, só para finalizar, eu trouxe até um trecho, né, dessa carta encíclica, lá da página 66, que diz o seguinte, eu vou ler rapidinho, tá? O fato de existir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é a complexidade do lugar e do não lugar numa abordagem geográfico-ambiental supérflua. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre no espaço geográfico, que se torna um sinal muito pessoal. E cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu em meio a montes, quem na infância se sentava junto a um riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro. Quando volta a esses lugares, sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade, né? Então, isso foi escrito pelo Papa Francisco, né? E é algo bem interessante para a gente estar pensando as questões contemporâneas e o próprio lugar, né, que é construído a partir da experiência, das memórias, da identidade, do sentimento de pertencimento, e que está relacionado, né, com a história, com a cultura, com as paisagens, tá? Então, gente, já sem me alongar mais, tá? Vou passar a fala para o padre Roberto Júnior, e, mais uma vez, agradeço a ele por ter atendido o nosso convite. Padre Júnior, a palavra agora é com você. Minha saudação, então, a todos os que estão acompanhando esse momento de comemoração da emancipação política do nosso município, e eu faço minha saudação a você, professor Geovannes, é isso? E a todos aqueles que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande participar desta sexta semana da Memória Lagedense, e dentro dessa celebração da emancipação política desta semana, celebrar também os 80 anos da nossa querida paróquia,
de Santo Antônio, que tem um papel tão importante na construção da sociedade, e como você já tão bem falou, é fundamental que a gente perceba como nos enriquece olhar para trás e ver a beleza da história que nos faz motivados ainda mais a continuar construindo aquilo que os nossos antepassados fizeram com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. A celebração dos 80 anos da paróquia acontece dentro desse contexto de pandemia, e eu já antecipo que nós estamos, enquanto paróquia, fazendo um documentário. Um documentário que vamos lançar, fazer uma introdução dele durante a trezena de Santo Antônio este ano, mas vamos ter exatamente um momento específico para ouvir detalhes de pessoas tão importantes na vida da nossa paróquia que não podem ficar esquecidos, adormecidos. Estamos fazendo esse resgate através da Pastoral da Comunicação, que não tem medido esforços para conseguir os pequenos detalhes que muitos de nós não conhecemos de pessoas que viveram esses 80 anos, de pessoas que deram a vida pela paróquia, pelo povo, pela evangelização, pelo reino de Deus neste chão. Então, desde já quero deixar este sabor de água na boca, porque o documentário está sendo produzido com muito carinho e com muita qualidade dentro das nossas limitações. E quero dizer que vamos ter a oportunidade de conhecer, de fato, mais de perto, coisas que não estão escritas em canto nenhum, a não ser no coração de quem viveu parte desta história de 80 anos da nossa paróquia. Penso que é importantíssimo o papel do Instituto Histórico Geográfico e Cultural. A história é mestra da vida e muitas vezes nós não sabemos fazer memória. Vivemos numa sociedade do corre-corre, do ativismo, que inclusive a pandemia nos fez frear na marra, a gente teve um impulso para trás e a gente parou para pensar e para tomar consciência sobre muitas coisas. Fazer memória da história é importante, porque um povo que não tem história não tem futuro. E a gente, quando se deixa levar apenas pelo que vemos diante dos olhos, sem ter em nossa memória aquilo que já foi vivido ao longo da história, nós corremos um grande perigo e um grande risco de construirmos uma história sem rumo, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum ideal. Nesse sentido, então, a gente recorda os 80 anos da nossa querida paróquia de Santo Antônio. Eu vou fazer um breve resumo daquilo que meus antecessores vivenciaram, os párocos, 12 padres que antecederam o meu paroquiato aqui em Lajedo, na paróquia de Santo Antônio. A primeira missa celebrada então no distrito de Lajedo, à época chamado de Santo Inácio de Lajeiro, foi no ano de 1885, pelo padre João José do Divino Espírito Santo, que à época era pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus dos Pobres Aflitos, na cidade vizinha de São Bento do Una. Desde então, o distrito passou a receber assistência religiosa de padres das paróquias vizinhas. Em nossos anais estão registros, por exemplo, do padre Joaquim Alfredo, padre Júlio Firmino, padre Francisco de Luna. A paróquia de Santo Antônio só foi erigida no ano de 1941, durante o bispado de Dom Mário de Miranda Vilas Boas, que foi o terceiro bispo de nossa querida diocese de Garanhuns, que há poucos anos completou 100 anos de história. A primeira missa na nova paróquia foi celebrada pelo bispo filho da terra, Dom João da Mata. Neste dia foi empossado o padre Arthur Silvestre como primeiro pároco
da paróquia de Santo Antônio. Em 1944, o Monsenhor Tarcísio Falcão assumiu a paróquia. Naquela época, ele era vigário de Calçado, mas ele, ao longo do processo de criação da paróquia, foi um grande protagonista desse processo de organização, até porque a criação de paróquia exige todo um processo de preparação e ele foi um desses que contribuíram para a criação da paróquia. Em 1945, assume a paróquia o padre Emílio Lins, que cuidou com zelo dos fiéis. Ele criou um núcleo de assistência à velhice e à infância. Pensando na história de modo mais amplo, a igreja sempre contribuiu com a formação humana das pessoas. A igreja é pioneira na educação, a igreja é pioneira em criar hospitais, abrigos, asilos, orfanatos. E é importante perceber que ao longo da história, diante de alguma necessidade, esse olhar da igreja sobre as necessidades que estão ao seu redor. Naquela época, então, o padre Emílio Lins, ele criou esse núcleo chamado de Nasvide, que é um núcleo de assistência à velhice e à infância, que se preocupava exatamente com ações sociais para crianças, jovens e idosos. Infelizmente, com os idosos, não foi possível trabalhar durante muito tempo, porque se exigia, naquela época, a construção de um asilo. No entanto, as verbas da época não eram suficientes para este sonho. Naquela época, então, se construiu a capela de São Sebastião. E nos fundos se construiu uma escola para crianças daquela comunidade. Durante muito tempo, as crianças estudaram lá, até a construção da escola do bairro, que se chamaria Escola Padre Emílio Lins. Foi durante o seu ministério pastoral aqui em nossa paróquia que no dia 24 de dezembro de 1948 a gente então percebe esse processo, né, de desvinculação com a cidade de Canhotinho. Padre Emílio também reconstruiu a igreja matriz de Santo Antônio, ampliando-a e deixando-a mais confortável para atender a grande demanda de fiéis naquela paróquia, naquela igreja, que a gente chama o coração da nossa paróquia, né? A igreja matriz de Santo Antônio. Foi também durante o tempo em que ele esteve à frente da nossa paróquia que, em 1954, a igreja ficou pronta com um tamanho razoável para acolher os fiéis. Ele faleceu a 13 de maio, inclusive nós celebramos exatamente os 60 anos do seu falecimento, agora no dia 13 de maio. E ele está sepultado em nossa igreja matriz. O seu sucessor foi, então, o querido padre Antônio Barbosa, que tem um papel relevante na história da paróquia, assumindo a paróquia, então, fazendo um grande e extraordinário trabalho no campo de construções, evangelização, e principalmente seu carinho, sua dedicação à educação. Ele foi diretor do ginásio Dom Expedito Lopes, que é a atual escola Padre Antônio Barbosa, como também foi nomeado diretor do ensino primário naquela época, pelo município. Padre Antônio construiu o centro social da paróquia, que não só servia para as atividades religiosas, de evangelização e de formação
das crianças, dos jovens, dos leigos, dos encontros que acontecia, mas também era aberto a toda a população lajedense da época para todo tipo de festividade, de evento, de encontros e de outros tipos de formação. Ele então construiu a capela mor e a sacristia da igreja matriz e também reformou a casa paroquial da época. Durante o seu paroquiato, passou por aqui o núncio apostólico da época,